Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de música, de fotografia, do mal de Alzheimer e também de casamento. Os nossos convidados são Nana Moraes, que é fotógrafa e que é autora da exposição Ausência, que é sobre a realidade de mulheres presas. Prazer enorme tê-la aqui, Nana. Obrigada. Nós estamos também com o Dr. André Lima, que é neurologista, e ele vem falar sobre os cuidadores dos pacientes e também da doença de Alzheimer, que atinge pelo menos 1.200.000 pessoas no Brasil. Não estou exagerando, não. É isso mesmo. Ai, Deus do céu. Não quero viver tanto. Vamos falar com o Dr. Moisés Grossman, que é terapeuta familiar e de casal. E ele acaba de lançar o livro O Casamento é uma Ilusão, Salve o Casamento. É para salvar o casamento ou viva o casamento? Eu não sei se eu posso dizer isso, porque isso é a chave do livro, né? Então, pode ser que as pessoas Eu li o livro todo, por isso é que eu... Tá bom, não conto, sem spoiler, não é isso? Tá bom. E estamos com o Romero Ferro, que é cantor. E mais do que cantor, ele é pernambucano, gente. A gente está de pazes muito grandes com Pernambuco agora. Ele está em turnê conosco para o lançamento do CD Arsênico. Muito bom. Prazer em tê-lo aqui. Prazer meu, Vera. Estamos com o nosso produtor de web, Bruno Baixo, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Olha aí, Vera, com todo prazer que hoje é sexta-feira, a gente fica mais animado, né? Acredito que você que está em casa também. E participa com mais vontade. A hashtag, você já sabe, sem censura, sua mensagem vai cair aqui. Eu vou passar para eles, é bem simples. Maravilha. Então vamos começar logo pedindo para o Romero Ferro nos brindar com uma canção. E eu acho que ele vai tocar, inclusive... Explica para gente, Romero, como é que vai ser agora, nesse momento. Depois, um outro número. Primeiro qual é? Vou cantar uma canção agora chamada No Mesmo Teto, que está no meu disco Arsênico. E vou fazer essa canção no ukulele. Vamos lá? Vamos lá. A gente passa o dia inteiro catucando na ferida, criando um ponto de tensão, e a pele fica estarrecida, tudo vira carne viva, correndo risco de explosão. Pra que brigar a mesma briga, discutir, encher linguiça e aceitar a confusão? Um fala-fala, um late-late, um vice-versa, um vai sem volta, uma semana de carão. Ai, 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 como é que a gente aguenta essa maneira de se amar? Ai, 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 maneira esse meu jeito, tu maneira esse teu ar. Ai, 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 como é que a gente aguenta essa maneira de se amar? Ai, 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 é tudo mesmo teto, vamos juntos se aprumar. Coisa muito bonitinha, tem tudo a ver com a gente, não tem, Moisés? Vamos lá. Senta com a gente um pouquinho, Romero, para depois você tocar no final do programa, aí você toca... Aí vai ser violão acústico, né? Isso. E aí a gente fala um pouquinho. Vamos começar conversando sobre Alzheimer, para a gente depois pegar os assuntos pesados. A gente começa com um leve. Vamos lá, doutor. O senhor quer começar pela doença, pelos cuidadores, pelos sintomas? Por onde o senhor quer abordar isso? Vera, eu acho que, primeiramente, eu agradecer o convite da produção de vocês aqui. Eu acho que a doença de Alzheimer, nós temos que divulgar a doença. E como foi a questão do convite do cuidador, né? O estresse do cuidador. O que acontece com esse cuidador? Eu ilustro muito que a doença de Alzheimer, ele não é um paciente com doença de Alzheimer. É a família, é a sociedade em volta dela com doença de Alzheimer. Um dos primeiros sintomas que eu começo a visualizar é aquela filha, geralmente é mais a filha do que o filho, né? Ela já começa a deixar de trabalhar para poder cuidar daquele pai ou daquela mãe que tem doença de Alzheimer. Isso já começa a criar aquela dificuldade na vida daquela adulto jovem, 30, 40 anos. Se ela for casada,
Em muitos casos, ela traz esse paciente, esse familiar dela para dentro do convívio familiar dela, marido, filhos, que já começam a ficar mais conturbados. Existem situações de problemas conjugais porque vem um familiar com Alzheimer para dentro daquele não precisa nem muito, né? Mesmo sem Alzheimer. Sim, vou até falando da questão dos problemas de casamento. Mas são situações que hoje nós vamos falar assim, são fatos engraçados, parecem ser cômicos, mas são verdades e trágicos. Porque, por exemplo, tem situações, às vezes, da família ainda não perceber que aquela senhora, aquela idosa está com Alzheimer, e ela virar para a filha e falar assim, sumiu meu dinheiro que estava aqui. Eu falei para você que esse teu marido não presta. E a filha, às vezes, não sabia que a mãe tem Alzheimer. E aí começa a girar aquele conflito dentro daquele lar. E isso começa a dificultar. Sem contar a questão do sono, né? Que ninguém dorme, né? Não, porque tem muitos pacientes com doença de Alzheimer que eles começam a trocar o dia pela noite. E com isso, Vera, vira uma tortura aquela casa. Você imagina você estar dentro de uma casa que, de repente, você ouve o barulho da cozinha e está sua mãe às 3 horas da manhã fazendo café para ir trabalhar. Com 72 anos, 50, com 80 anos. Doutor Gustavo, olha só. Antigamente a gente dizia que o velho estava gagá. Depois a gente dizia que o velho tinha arteriosclerose. Estava ficando esclerosado, né? Está ficando esclerosado. Depois a gente dizia que ele tinha demência senil e agora a gente diz que tem mal de Alzheimer. São doenças diferentes. Qual é a característica do... O senhor falou, por exemplo, de um velho que pode acusar o filho de estar roubando e ele está com Alzheimer. Necessariamente, quer dizer, quem é que faz esse diagnóstico para já preparar a família que está diante de uma doença incurável, que só vai piorar? Eu ilustro assim, a pessoa mais importante que mais percebe é aquele sobrinho, é aquele neto que tem contato com aquele idoso de 3 em 3 meses, aproximadamente. Por que eu falo isso? Porque o filho que tem contato diário, o filho ou a filha que tem contato diário, ele começa a perder a paciência. Eu estou dizendo para você que ninguém sabe ali que aquele idoso está com Alzheimer. Isso. Tá? Mas aquele filho fica, pai, eu já falei isso para o senhor umas 3 vezes hoje, pai. Pai, comer de novo? O senhor já almoçou, pai? Pai, o senhor vai tomar banho de novo? O senhor já tomou banho, pai? O filho que tem contato diário, ele não percebe tanto isso. Mas aquele neto, aquele sobrinho que vê o vovozinho de 3 em 3 meses, ele fala assim, pô, tá esquisito, tá estranho, hein? A última vez que eu tive aqui há 4 meses atrás, o vovô não estava assim, não. Essa que é a grande percepção do paciente acima de 65 anos, claro, com aqueles fatores de risco para o comprometimento neurológico, como hipertensão, diabetes, hipotiroidismo. Esse paciente, acima de 65 anos, 70 anos, ele tem que começar a ser investigado. Desculpa te interrompendo, para a gente tentar pegar ele numa fase inicial. Tá. Para a gente dar melhor qualidade de vida para essa família. É verdade que a gente tem pacientes com Alzheimer aos 65 anos, mas com 80 se começa com esse tipo de coisa, não é mais Alzheimer, já é velhice, só... Eu sou muito franco, tá? Eu sou muito franco com meus pacientes e eu digo isso, tem pacientes às vezes que vão no meu consultório e, por exemplo, chega um paciente no meu consultório com 86 anos, 87 anos, o filho leva falando que o pai está esquecido. Doutor, meu pai está muito esquecido. Eu falo, gente, com 87 anos, também para que eu vou começar um remédio para o esquecimento dele também? Não, tudo bem, não é isso. Mas é Alzheimer? Olha, o Alzheimer é um diagnóstico muito difícil de ser feito. É um diagnóstico de exclusão. Tá? Então nem com 65 Com 85 anos, eu já vou falar, Vera, isso daí já é evolução natural da vida. Um esquecimento, ele vai ter com 85 anos, com 90 anos. Eu vou ficar pegando esse idoso, submetendo a ele a fazer ressonância, exame de sangue, um eco de carótida, com 90 anos para investigar esse esquecimento dele de trocar o nome dos netos? Esse diagnóstico não interessa mais, não é isso que você está dizendo? Não é que não interessa, não estou dizendo que ele não tem tratamento. Não é isso. Não estou dizendo que ele não tem tratamento, mas é uma evolução natural da vida de um paciente acima de 85 anos, 90 anos. Mas tem muito paciente que tem 100 anos e que
Tá ótimo. Sim. Por que não desejar isso? Por que não desejar isso? Ótimo, sem dúvida. Eu conheço pessoas que trabalham com 95 anos. Eu tenho um paciente meu que tem 86 anos, ele vai, tudo bem, ele não dirige mais hoje. Até por quê? Porque hoje ele já tem a perda dos reflexos dele, motores, para ele sair de uma fechada, do trânsito, alguma coisa. Ele vai trabalhar todo dia com o motorista. Mas ele leva a vida dele de trabalho, vai cedo, almoça, faz a fisioterapia dele, faz a recuperação postural e vai trabalhar sem problema nenhum. Isso daí é o que eu peço para todos os pacientes. E o senhor repara que os cuidadores, eles perdem a paciência e não acabam atrapalhando a vida, destruindo a própria vida, e é do pobre e do doente. É muito comum chegar no meu consultório e eu tratar o filho. Além do paciente, juro. Não, eu entendo. Porque não é só o filho, é o filho mais a irmã que critica, aquele que cuida, porque isso existe, né? Não, tem um cuidando e tem o irmão dizendo, você está fazendo tudo errado. É o que acontece 90% das vezes. E você está pegando o dinheiro do papai e você não devia estar fazendo assim com o dinheiro da mamãe. Eu gerencio a família no consultório. Vamos dizer assim, eu não cuido do paciente, eu tenho que gerenciar essa família. Tem situações, já chegaram para mim, situações de vir o paciente no consultório e falar assim com o filho, e eu perguntava, mas ele está agitando à noite? Doutor, meu pai não para. E eu pergunto, que horas que ele agita mais? Aí ele fala para mim assim, eu não sei porque eu não fico em casa, quem cuida dele é minha irmã. Então, uma outra coisa que eu digo, quem tem que vir no consultório é aquele que tem mais contato. Que é uma coisa que eu ilustro muito, é a questão da alucinação do pôr do sol. O que é alucinação do pôr do sol? É muito comum o idoso alucinar, paciente já com doença de Alzheimer, né, claro, assim, 5, 6 horas. Por quê? Começa a cair o pôr do sol. Ele começa a ter o pânico da noite. Ele começa a não reconhecer a casa, ele começa a ficar assim meio desesperado, em pânico, fala assim, eu tenho que ir para minha casa. Gente, eu tenho que ir para minha casa, porque, pai, o senhor está em casa. Não. Eu morava na rua tal, que era a casa que ele morava 30, 40 anos atrás. E isso tudo para os filhos, para o cuidador, tanto para o filho cuidador não financeiro, como o cuidador financeiro, aquele profissional pago que está ali também para cuidar. Tudo isso gera um estresse muito grande para a família. E tudo isso nós, neurologistas, temos que conscientizar e levar isso para a população. Não dá para pôr todo mundo em terapia? Existe terapia de família, de né? família, não, literalmente. Terapia de família para pessoas com essa dificuldade. Como disse o André muito bem, existe também a terapia para os cuidadores. Os cuidadores, além de cursos específicos, nos Estados Unidos, eles fazem terapia para os cuidadores. Pode ser profissionais e pode ser os próprios cuidadores da família. Então, um terapeuta de família faz a terapia dos cuidadores, que está sendo muito sacrificado e prejudicado, como você explicou. Sem dúvida. Isso daí também, e sem contar a questão até financeira que essa família começa a comprometer. Por quê? Porque a filha já deixa de trabalhar, aumenta o custo com remédio, aumenta o custo com uma fralda, o banheiro tem que ser adaptado, a obra que tem que fazer em casa para passar cadeira de roda, tudo isso. Outra coisa são esses remédios que, em princípio, retardam quando você pega a doença bem no começo. Sim. E que, mal ou bem, amenizam os sintomas, mas que, na verdade, não curam coisa nenhuma, têm efeitos colaterais. Não é melhor não dar nada? Vera, eu digo o seguinte, existem 2 tipos de tratamento. O tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Medicamentoso são os remédios, como você citou agora, os remédios para retardar a evolução. E existem o tratamento não medicamentoso, que é o quê? É a orientação familiar, são os cursos, como o colega descreveu, são o quê? As terapias ocupacionais, as terapias física, motora, recuperação, fisioterapia, uma educação física. Você tem que botar esse idoso para ficar o dia acordado, para ele conseguir ajustar a noite. Existem situações de pacientes que acordam 4 horas da manhã. O filho chega, doutor, não aguento, minha mãe acorda 4 horas da manhã. Aí eu viro e falo assim, mas que hora sua mãe vai para a cama? 6, né? 7 horas. Já deu mais do que 8 horas para ela. Ela vai acordar às 4 horas da manhã.
Eu não posso dar remédio para ela dormir mais. Eu posso te dar o quê? O conforto da informação para você ajustar ela a dormir um pouco mais tarde, para ela poder passar a noite inteira dormindo. A família pede muito medicamento? Tipo assim, mamãe está agressiva, dá um medicamento, mamãe não dorme, dá um medicamento? Pedem, o tempo inteiro? Pedem e cabe ao médico dizer não, né? Levantar a informação para saber, é um tratamento medicamentoso ou é uma orientação que eu tenho que dar para essa família? Em muitos casos, a orientação familiar já resolve. Existem situações que você faz o remédio e é pior do que com certeza, o remédio é uma coisa que faz muito mal à saúde. Sim, eu digo que eu sou o tipo de médico que a gente enxuga a receita. Isso, graças a Deus. Enxuga a receita, enxugar a receita. Até porque o próprio familiar se enrola, fica confuso com aquele monte de remédio. Esse é na hora do almoço, mas calma aí, mas aí o rosinho... É porque dá a sensação de que está tratando do doente, quando na verdade não está exatamente tratando. Qual é a melhor atitude da... É uma dedicação, não dá para a pessoa se sentir menos culpada, porque tudo trata-se de culpa em relação àquela pessoa. Uhum. Como é que o cuidador pode se sentir menos culpado e, consequentemente, ser mais eficiente? Hoje nós temos diversas instituições. Uma coisa que eu aconselho muito é converse com outras pessoas que têm familiares assim. Ótimo. Já deve existir alguma associação dos parentes. A Associação Brasileira dos Familiares de Doença Alzheimer. Essas dicas todas, nós temos o site também nosso, o meu próprio site, que é www.doutorandrealima.com.br. Nós damos diversas dicas sobre isso. Vira e mexe, nós fomos botando no Facebook essas coisas, só clicar lá que dica do cuidador, como botar ele para dormir, a questão da alimentação, sempre você colocar a alimentação em pratos claros, com os legumes bem coloridos, uma iluminação adequada, porque esse idoso também tem um problema visual. Ele pode se engasgar com alguma coisa que ele não vai comer adequadamente. Tudo isso nós vamos gerando essas informações para quê? Para tentar fazer menos remédio possível. Olha só, eu sou de uma teoria de que eu acho que a gente deve fazer só o que a gente gosta, só o que a gente quer, só o que nos dá prazer, o que nos traz conforto e bem-estar. O senhor não acha que, às vezes, os cuidadores, eles são muito autoritários? Tem aquela coisa um pouco hospitalar, tipo, agora, velhinha, você vai ter que sair para andar na praia. Eu não quero sair para andar na praia, mas tem que sair porque o doutor mandou. Não tem um pouco uma coisa autoritária e nem... Não pode deixar o velho em paz. Eu tinha um amigo meu, lá do Caiçaras, o Landau, não sei se você se lembra do Landau. Lembro. Eu dizia assim... Porque eu acho que a minha mãe está deprimida, Landau. Ele disse, por que vocês têm mania de tirar o velho da depressão? O velho está deprimido porque ele quer, deixa ele deprimir em paz. Mas não era isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo ser deixado um pouco em paz. Existe isso? Existem hoje, por exemplo, você pegar um idoso que ele nunca foi de ir a shopping. Vovó, hoje, domingo, 5 horas da tarde, nós vamos lanchar na praça de alimentação de um shopping. Aquele monte de gente, um paciente sem reconhecer aquele local, um monte de gente falando, criança correndo, criança gritando ali, que não sei o que. Quase uma tortura, né? Não, é uma tortura. Isso é uma tortura para nós. Então imagina para um idoso que está ali sem saber se está de dia, se está de noite, porque um shopping geralmente é fechado. Ele começa a alucinar, ele começa a ficar ansioso, ele começa a ficar inquieto. E ele quer o quê? O ambiente dele. As pessoas não entendem isso. Ele quer o ambiente dele, ele quer a rotina dele. Por que o idoso tem dificuldade de sair? Ele tem medo de voltar, de não saber voltar. Ah, meu pai não quer sair de casa. Porque ele tem medo de sair e não conseguir voltar. Outra coisa que é importante é a identificação, né? Porque se lembra, a gente esteve com a delegada aqui a respeito de pessoas perdidas, e ela disse que é muito importante você ter uma pulseira com o nome e só o número do registro, ela falou. Só o RG. Agora, Vera, porque ela disse que é muito ruim essa história de você pôr o telefone, que você pode induzir a maus contatos. Pode, de repente, induzir um sequestro, um falso sequestro. Você tocou, eu acho, um ponto muito importante que o André também está esclarecendo.
Eu acho que existe uma deficiência na área de preparação profissional para os cuidadores. Existem alguns cursos, na Fiocruz, por exemplo, existe curso para cuidadores, mas, de uma maneira geral, os cuidadores, ou que os planos de saúde oferecem, quando as pessoas têm direito, ou cuidadores particulares, se a família tem mais posses, né? E eu observo, seja na minha família, seja em outras situações, são muito mal preparados. Na verdade, a gente podia... A família... É uma doença longuíssima. E só te interrompendo, essa questão que você falou, Vera, é muito importante, da identificação da pulseira com o RG. Uma outra sugestão que eu dou sempre. Sempre com o nome dos remédios que faz uso. Por que eu digo isso? Um idoso saiu. Deus me livre, aconteceu um acidente com esse idoso. Ele foi parar na emergência do hospital. Traumatismo craniano. Você já sabe quais são os problemas de saúde pelos remédios que ele usa. Não, doutor Lima, olha só, vai ser muito engraçado. Uma pulseira dobrável com aquela lista de medicamentos. Você deixa dentro da bolsa. 3 cápsulas. Não estou dizendo a posologia. A caixinha do remédio, só você tirar aquela tampa do remédio e bota dentro da bolsa do paciente. Que quando o bombeiro pega, ele vai fazer a identificação, buscar um documento. Tem aqui uma aspirina, pode sangrar. Ele é diabético, tem um remédio para glicose. Ele pode ter desmaiado por hipoglicemia. Tudo isso já dá uma orientação para nós médicos quando identificarmos esse paciente. Além de identificar o paciente, identificar as doenças que esse paciente tem. Isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente fala mais um pouquinho sobre isso. O Sem Censura volta já, ok? Hoje o Sem Censura está falando de música, do mal de Alzheimer, de casamento e também do drama invisível das mulheres presidiárias. Vamos perguntar ao Bruno se ele tem algum comentário, alguma pergunta. Olha só, Vera, tem sim. A Mariana Brilhante, ela fala que a mãe dela tem Alzheimer, que é uma doença terrível. Enfim, ela faz um relato aqui pra gente. O Ed Almeida, ele tem uma pergunta. Ele pergunta se as pesquisas sobre células-tronco são uma esperança futura de cura do Alzheimer. Essa questão da célula-tronco está muito bem avançado já, mas não tem nada na utilização hoje prática, sempre em laboratórios, está desenvolvendo bastante isso, essa questão da célula-tronco na doença de Alzheimer, nesse tratamento do emaranhado que a gente fala neurofibrilar. Agora tem uma pergunta da Letícia, que eu acho que é uma dúvida geral. Ela pergunta se tem como prevenir Alzheimer. A prevenção do Alzheimer, o que eu sempre sugiro para os pacientes, para as pessoas em geral, não é paciente, né? Quanto mais você desenvolver seu cérebro, melhor você vai ser. Um exemplo que eu dou sempre. Você tem uma pessoa que fala 5 idiomas. Português, inglês, francês, alemão e espanhol. Se eu tirar 5% ou 50% da parte cognitiva dessa pessoa, ela vai falar 2 idiomas e meio. Se você pegar uma pessoa que só fala português e tirar 50% da parte cognitiva dela, ela vai ficar muito ruim só do português. Você está entendendo qual é a questão? Quanto mais se desenvolve... Sim, mas pessoas muito eruditas e cultas, elas também têm Alzheimer. Sem dúvida. Pessoas cultas têm Alzheimer, mas a perda delas... É menor? Não é... Proporcionalmente. Ela vai perder 50% da memória. Vou dar um exemplo, 50%. Mas os outros 50% que ela ainda vai ter de memória ainda dão uma qualidade de vida para ela. Entendi. A doença não vai ser tão grave quanto uma pessoa que não teve um nível intelectual, cultural mais desenvolvido. Entendi. Então é produção de pensamento. Vamos matricular lá. no russo amanhã. Cara, vou escrever um livro. Alguma coisa eu vou fazer. Bom, gente, vamos ver agora as principais atrações, mas do país inteiro, na agenda cultural, direto de Brasília, com a nossa repórter, Karina Cardoso. Fala, Karina. Oi, Vera! Mais uma agenda de cultura pintando aqui no Sem Censura. E vamos às dicas, porque, tem muita coisa boa para você e o pessoal de casa aproveitar bem a semana. João Donato apresenta no Rio de Janeiro o show A Bossa de João Donato convida Ângela Rorô. No repertório, clássicos que marcaram a carreira do artista e o lançamento do CD Bluxanga. E hoje, à meia-noite, no programa Reverbera, aqui da TV Brasil, tem também João Donato e Donatinho, lançando um novo álbum, Sintetiza Amor. Em
São Paulo tem a exposição Steve Jobs, o Visionário, que traz o rico universo deste que é considerado uma das maiores personalidades do século XX e que impactou o mundo com a capacidade de inovação. Em Brasília acontece a mostra Ruídos, a coreografia da violência, com obras de Wagner Hermusch. O artista autodidata reúne quadros e desenhos produzidos desde 1990 e com temáticas que questionam a sociedade contemporânea. E na próxima terça tem Recordar é TV, com a apresentação de Alessandra Lago. O programa resgata o que há de melhor no acervo da antiga TVE do Rio de Janeiro e da TV Brasil. Você não pode perder a homenagem a Clara Nunes no especial É Preciso Cantar, que foi ao ar em 1979 e traz os sucessos de uma das maiores intérpretes da música brasileira. Tá aí, gente. Semana que vem eu tô de volta. Tchau, Vera. Pra você de casa, um ótimo final de semana e até semana que vem. Valeu, Karina. Olha só, a Nana Moraes é uma fotógrafa, fez muita fotografia de moda, né, Nana? É. E ela está com uma exposição no Centro Cultural dos Correios, aqui no Rio, até o dia... 6 de agosto. 6 de agosto, dá bastante tempo para a gente ver. E como é que ela se chama, essa exposição? Ausência. Do que ela fala? A ausência trata da relação das mães presas e os filhos fora da prisão. Eu criei um projeto chamado Travessia, em que eu estabeleci uma correspondência fotográfica entre a mãe presa e os filhos fora da prisão. Por que eu fiz isso? Porque a mulher, quando é presa, a família se destrói imediatamente, né? Quando o homem é preso, a mulher segura a família, né? Como o próprio... mas quando a mulher é presa, a família se desfaz. A maioria das mulheres, assim, em torno de 80% delas são presas por tráfico de drogas. Então, muitas delas são presas em trânsito. Então, por muitos motivos, elas não recebem visitas, desde do fato da família ter se destruído, o fato de não ter dinheiro para pagar passagem para encontrar a mãe. Muitas vezes não se sabe que a mulher está presa e muitas vezes a própria mulher não quer que os filhos a vejam nessa situação, né? Então, sabendo disso e também sabendo que qualquer trabalho que se propõe a um trabalho humanista, eu acho que você deve dar alguma coisa em troca, não só fazer uma investigação, né? Embora seja importante você trazer o assunto à tona, isso já é importante, mas eu acho que você tem que dar alguma coisa em troca. Então, eu criei esse projeto e daí eu fotografei as mães no fundo de céu que eu mandei produzir, né? Eu fotografei um céu e fiz um fundo, levei ao presídio, as fotografei na frente desse fundo e enviamos essa foto para os filhos e as filhas com uma carta da mãe e uma carta minha. Na minha carta eu pedi autorização aos responsáveis pelos filhos para que eu pudesse os fotografar e levar essas fotos para os filhos. O projeto começou com 18 mulheres, mas só 6 famílias autorizaram que eu fosse à casa deles. Quer dizer, 18 mulheres presas, todas no mesmo lugar? Sim, foi no presídio Nelson Hungria. Que é aqui? Que é no complexo de Bangu. Tá. E tinham de diversos estados do país. Você falou que elas estão em trânsito, então sim. Tem gente do sul. Eu fui até o Paraná, numa das famílias do Paraná, que autorizou, e eu fui lá para fotografar a família e levar para os filhos. Só 6 responderam? Ou Só seja... 6 autorizaram. Houve outras respostas, como, por exemplo, que eu pudesse sequestrar as crianças, ou que não querem contato mais com as mães. Houve vários tipos de resposta, sim, mas a maioria nem respondeu. Caramba, nem respondeu. Elas estão abandonadíssimas. E eu ainda insisti, liguei com algumas que elas me passaram os contatos telefônicos, eu liguei, outras eu mandei outras cartas insistindo, mas realmente não São presas que estão há muito tempo ou estão mais ou menos varia? Varia,
mas a maioria é tráfico de drogas, a maioria. E a maioria presa há mais de 5 anos? Das que eu fotografei, sim. E nenhuma com previsão de sair? Algumas já até saíram agora, já recentemente. A gente está com o vídeo das fotos, então eu vou pedir para o Daniel ele pôr no ar, e aí você pode até dar um comentário, não sei qual vai ser o ritmo que tá. Mas pode pôr, Daniel, para a gente dar uma olhada nas fotos. Aí você vai explicando. Isso é uma... Então, para contar essa história, Ele vai passar as fotos direto, eu usei né? 2 técnicas. Quer dizer, na verdade é uma técnica só que é inspirada nas arpilheiras. A arpilheira é uma técnica têxtil em que você trabalha manualmente com bordados e retalhos, né? E aí as mulheres da resistência chilena ficaram conhecidas como arpilheiras porque elas contavam sobre a ditadura e sobre tudo que acontecia no Chile através dessa técnica. E em 2012 eu ganhei da minha sogra, Silvia Grabois, eu ganhei da minha sogra o catálogo de uma exposição que houve sobre as arpilheiras. Então, quando eu terminei o meu trabalho de campo, eu fiquei pensando como é que eu poderia contar essas histórias, né? Que são histórias de relações rasgadas, né? De relações descosturadas, né? E aí logo me veio à mente esse catálogo. E aí eu conto, então, a narrativa toda é feita através desse trabalho. Eu costurei com retalhos, as fotos viraram retalhos também. E aí eu fiz peças, representando peças em que representassem aconchego, que representassem calor, que representassem tudo que elas não têm, né? Então, eu fiz uma colcha de casal, uma toalha de mesa, quer dizer, são representações, né? Para contar a história das mães. Cada uma dessas 6 que você conseguiu pôr em contato os filhos, os familiares com elas. E a parte dos filhos, eu contei bordando a própria foto e com frases e palavras que eu ouvi nas entrevistas e no contato que eu tive com eles. Você deixou de ser uma fotógrafa e virou uma performer, uma artista visual, na verdade, né? Eu acredito muito que eu vejo a fotografia como uma narrativa. A fotografia me interessa como um texto, como uma narrativa, né? Então, na verdade, foi uma forma de contar mesmo essa história, né? Através desse recurso da costura, do bordado e tal. Eu vi que você teve um trabalhão, né? Que você ficou horas bordando. Sim, quer dizer, o que meses. deu mais trabalho mesmo foi meses. Essa costura, né? Cada pontinho que tem ali eu fiz à mão. Meu dedo chegou a ficar em carne viva. Mas foi a maneira que eu quis Então, contar. na exposição, você tem as fotos delas? Tem as fotos das crianças, da família, que são fotos bordadas com essas palavras, né, com essas frases. Tem fotos dos trechos das cartas que elas enviaram para os filhos, que também é uma narrativa, né? E tem as peças que eu chamo de colcha de casal, manta de sofá. Foram 6 colchas ou toalhas, enfim, são 6 peças bordadas. E ainda tem um vídeo que tem as fotos, algumas fotos do presídio e o vídeo em que mostra o trabalho bordando com uma trilha sonora que foi uma bênção eu ter achado, que é Naná Vasconcelos interpretando Vila Lobos. Coisa linda. É o canto do cisne negro. É a coisa mais linda. Enfim, Nana, você chorou o tempo inteiro? Olha, todas as vezes que eu vou visitar a exposição, alguém me abraça aos prantos. Claro. Não tem como, porque toda essa história ela é comovente do começo ao fim, passando pelas mulheres, pelas crianças e por você. Com essa história de ficar bordando penelopicamente essas colchas. E esse trabalho... Nana, você fez uma reconexão familiar, né? Sim. Fez um trabalho terapêutico. Foi mesmo. Inclusive, a Secretaria de Administração Penitenciária coloca como um trabalho de inserção social. Muito legal. Então tá, a gente pode ver, repete o serviço aí. Então, faz parte da programação do Foto Rio, está no Centro Cultural Correios
e vai até 6 de agosto. Centro Cultural Correios fica ali atrás do Centro Cultural do Banco do Brasil. Isso, e é do muito lado bom. da Casa França Brasil. Do lado da Casa França Brasil, subindo Aliás, é um passeio maravilhoso, porque é o corredor cultural do Rio de Janeiro, né? É uma coisa incrível. Acho e só um detalhe, esse trabalho ele faz parte de uma trilogia. O primeiro trabalho que eu fiz foi com prostitutas de estrada, chamou-se Andorinhas, que é sinônimo de prostituta de estrada. Livro. Que tem o livro. E agora o Ausência vai ter um livro também. E o próximo? O próximo eu vou tratar das mulheres indígenas. A trilogia chama-se Desamadas. Chama-se como? Desamadas. Desamadas. Muito lindo, Nana, parabéns. Obrigada. Olha só, eu fiquei o tempo todo dizendo mal de Alzheimer, e quem está com mal de Alzheimer sou eu, porque doença de Alzheimer. O senhor podia ter me corrigido isso no primeiro bloco, eu teria evitado passar por esse vexame para a classe médica. Não fala isso. Tá bom, gente, ó. É uma correção. Não, é importante falar as coisas corretamente, né, Bruno? Certamente. Mas é errado falar mal de Alzheimer? Olha, mal de Alzheimer é um termo muito pesado, né? Eu digo que o mal de Alzheimer vem do mal da lepra de antigamente, do leproso. Hoje não, hoje a pessoa não tem um mal, ela tem uma doença. Então você não pode usar... Engraçado, você sabe que eu achava que mal de Alzheimer era mais leve. Não achava que era mais pesado. Não, é mais pejorativo, vamos dizer assim, né? Então, doença de Alzheimer. Bom, vamos conversar então com o Dr. Moisés Grossman, que é terapeuta familiar e de casal. Esse é o seu 12º livro, doutor Moisés? É verdade. E a minha carreira é longa. O senhor não pretende ter mal de Alzheimer? Não pretendo, eu até brinco. Se o senhor perder metade do seu poder cognitivo, vão lhe sobrar 6 livros. Isso aí, tá vendo? Então, o senhor está muito bem. Não, inclusive, muito obrigado. Inclusive, aproveitando aqui o comentário, a inserção aqui da Nana, esse livro também vai fazer parte, eu pretendo, né? Eu estou com 77 anos hoje. Muito eu bom. pretendo fazer também uma trilogia também. Esse é O Casamento é uma Ilusão, Salve o Casamento. O segundo é A Família é uma Ilusão, Salve a Família. E o terceiro é O Indivíduo é uma Ilusão, Salve o Indivíduo. Eu gostei muito do livro, porque eu acho que todo mundo devia ler o seu livro. Todo mundo passa pelos casamentos ou pelos relacionamentos, e é uma forma leve, porque o senhor fez é como se fossem situações teatrais. O senhor chamou, inclusive, uma atriz para trabalhar com o senhor sobre isso? Ela foi a Estela Miranda foi minha consultora dramatúrgica. Não, alto nível de consultoria. A Estela é uma maravilhosa atriz. É verdade. E aí o senhor estruturou tudo como situações dramáticas, não foi assim? Exatamente. Com diálogos. Até fiz uma forma de uma peça, né? Fiz uma forma de uma peça São teatral. várias peças, tem pelo menos 2. Tem 2, né? exatamente. Que são... E aí, quais são esses personagens? O personagem é um terapeuta familiar. Chamado Moisés Grossman. Não, nesse, Moisés entra na segunda peça. Tá. Na primeira... É um terapeuta familiar chamado Adriano Martins, que ele se apaixona pela sogra. E ele é acusado, né, ele tem um romance com a sogra, já separado. Quer dizer, ele traiu a mulher, porque esse romance começou antes, e ele começa o livro, ele é acusado da morte dessa sogra, que é encontrada morta. E aí, a partir daí, se desenrola toda a peça, todo o romance anterior, como ele se envolveu com essa sogra através da gastronomia, porque ela era uma excelente, né, cozinheira. Então, tem toda uma série de detalhes aí. Não, o senhor constrói personagens muito deliciosos, porque, inclusive, tem um fundo de humor que dá vontade de rir frequentemente, porque as falas dos personagens são engraçadas. Tipo, eu adoro ostras, qualquer coisa assim, tem um lado prosaico delicioso em relação aos personagens. Eu tenho um humor judaico, né? Eu sou de origem judia. E os judeus têm um humor muito bom, né? Que a gente vai fazer. Irônico, satírico, então tem esse detalhe. E eu aproveito também no livro, não só é a peça, como você deve ter lido, eu faço uma inserção
de vários comentários, vamos chamar didáticos também, essa história das almas gêmeas, né? Que não existe alma gêmea, que é uma ilusão. Por que o casamento é uma ilusão? Porque a gente vai tentar encontrar a alma gêmea, a cara metade, a outra metade da laranja. Eu encontrei a mulher da minha vida, eu encontrei o homem da minha vida. Eu provo que isso não existe e isso leva à desilusão, à decepção, né? Até a sua pergunta inicial, salve o casamento, é a ideia de que algumas pessoas dizem, você é contra o casamento? Não, eu sou a favor do casamento. Nós todos, como você disse, temos que atravessar essa experiência do casamento para provar a comida, para dizer gostei ou não gostei, ou tive ilusão ou desilusão. Então tem toda essa trajetória. E aproveito na segunda peça também para mostrar um outro tipo de casamento, muito pouco as pessoas falam, né? De uma mãe com um filho, né? Que não é um casamento tradicional, né? Que nem poderia ser, mas você já deve ter ouvido falar, e os telespectadores também, né? Eu aproveitei isso que uma mãe um dia entrou no meu consultório e disse, o senhor não sabe o que eu descobri? Meu filho está casado comigo. Ele fica me vigiando toda hora, quer saber onde eu vou. Eu me separei do pai dele porque eu já não aguentava o pai dele. E agora ele fica nos meus pés. Então... Eu conheço mais o caso oposto, das mães que resolvem encher tanta paciência dos filhos que é quase como elas casassem com os filhos, elas. Então, tem isso também no seu caso, dois né? lados, Tem os dois não é lados. só o filho, 50% e 50%. Que também é uma forma de ilusão. Nesse caso, por exemplo, que eu coloco no livro, é baseado num fato verídico, mas todo transformado. Todas as histórias que o senhor conta são verídicas, verificáveis, e todos nós conhecemos todas. É só essa do terapeuta familiar se apaixonar pela sogra. As pessoas Não, mas acham, a ideia é ótima, porque a sogra é ótima, divertida, ela cozinha bem pra caramba. Mas até tem casos de uma... Claro eu já que caso, tem. você deve saber Claro que como jornalista, tem. pessoas que perderam a esposa e depois Não é se casam só jornalista, não. Tem vários tipos de profissão, médico, cantores, fotógrafos, todos têm. Tem uma frase que eu procurei no Google para ver se eu achava, que tem uma frase que eu adoro que diz assim, o segundo casamento é a vitória da esperança sobre a experiência. Que eu acho uma frase linda, que tem a ver com a esperança quando você casa a segunda vez, que não tem nada a ver com... que deu errado, né? Evidente, deu errado. Mas não encontrei o autor. E aí ficou em vazio. Eu espero que algum telespectador saiba de quem é essa frase. Não consegui achar, mas eu sou ruim de internet. O que eu gosto também muito no seu livro é a parte terapêutica. Porque isso é o senhor coloca os personagens, mas a parte terapêutica é muito gostosa. Pode falar. Não, tem a minha experiência, né? Eu sou um dos pioneiros da terapia familiar e de casal aqui no Brasil. Estou formado há 53 anos e exerço terapia familiar e de casal desde 1983, quando eu fiz o meu curso de especialização na Itália. Então, tenho uma larga experiência com alunos, dando cursos. O senhor faz vídeos, inclusive, das terapias, né? Faço. Que não ilustra. são, infelizmente, eu não posso apresentar, porque tem um compromisso com as famílias que são confidenciais e científicos, né? Às vezes apresento em algum congresso, assim. Mas eu filmo as famílias que autorizam essa filmagem para uso interno, para depois apresentar o antes e o depois, né? Como se fosse um cirurgião plástico, né? Só que é uma plástica familiar. Né? Isso. Então, nesse sentido, assim. Mas mostro também os passos da terapia, as tarefas que nós utilizamos, os rituais, no caso, por exemplo, dessa mãe, por exemplo, que perdeu na segunda peça, que perdeu o marido, né? Cedo, precocemente, o filho tinha 4 anos e esse luto não tinha sido realizado ainda. Também tem rituais, no caso do Adriano Martins, ali eu vou provando que ele se apaixonou pela sogra, uma paixão antiga pela avó, que ele não realizou isso também. Esses lugares familiares que o senhor retoma, achei muito interessante, muito útil. Que as pessoas ocupam lugares de familiares que elas não estão reconhecendo. E isso tem tudo a ver com todos os nossos convidados de hoje, tanto no caso da Alzheimer quanto no caso da Nana. As pessoas ocupam lugares que não são delas. Né? Exatamente, até essa expressão sua é muito boa, ocupa um lugar. Porque nós, quando nos aproximamos de um parceiro, a gente não imagina que a gente está escolhendo uma agulha no palheiro, uma agulha na multidão.
Quer dizer, existe um capítulo dentro da terapia de casal que se chama escolha inconsciente do parceiro. Então, é esse lugar que você está falando, que a gente já traz de outro lugar do passado, da nossa história familiar. Mas como o senhor está dizendo que eu me casei com meu avô, com a minha avó, que coisa absurda isso, porque nós reproduzimos no presente o passado. O passado é atualizado no presente. Exatamente. E a gente, como reproduz inconscientemente, a gente não se dá conta. Exatamente isso. Exatamente. A gente age o desejo dos outros. Um pouco isso, né? Eu diria que age o desejo da família. Porque eu sou... Tudo para mim é centrado, é tudo na família. Eu tenho, inclusive, um outro livro que se chama, publicado antes desse, chama Família é Deus. Mas não é nesse formato. Esse seu formato agora, ele é muito bom. Achei um sucesso. Muito obrigado. Vamos para o intervalo? A gente volta, mas vai ser o último bloco Sem Censura, ok? Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando de casamento, de fotografia, de música e da doença de Alzheimer. Bruno, nós temos perguntas, comentários? Tem, sabe por quê? Porque esse negócio de terapia de casal deu uma oriçada na galera aqui. Cara, eles não muito estão concordando muito. Olha só, a Lorena Thompson, ela diz: estou trabalhando a minha relação, mas está muito difícil. Tem dias que quero matar e tem dias que volta uma paixão. E aí o Márcio Henrique, ele fala: o que essa sogra tinha para o cara se apaixonar? Todas as que eu tive, não quero nem ver perto. Ela está humorada. E aí, para Nana, a Lara Ferreira, tem uma pergunta que eu achei interessante, que ela fala: na sua convivência com as presidiárias, o que te tocou? Olha, o que mais me tocou foi a reação delas em relação à própria ideia do projeto, porque nenhuma delas acreditava que alguém poderia fazer um projeto como esse. Então, desde o primeiro contato, foi uma comoção geral, assim, foi uma coisa... o nível de carência, de abandono é tão grande, e o que eu ouvia mais era: você trouxe esperança para a gente, eu não vejo meu filho há mais de 5 anos, eu queria... Nossa, eu não estou acreditando que eu vou ver uma foto do... Sabe, assim, então isso foi muito forte. Maravilha. Vou pedir para você, Moisés, responder depois só para o Facebook, para a gente poder conversar um pouquinho com o Romero. Porque, como vocês sabem, o Romero, ele é lá daquela terra que o rio Capiberibe se une com... Beberibe se une com Capiberibe, é o Beberibe e o Capibaribe se unem para formar o Oceano Atlântico. Exato. Vocês sabem que não é pouca coisa, a gente tem que tomar cuidado com o pernambucano, que pernambucano a gente vê logo pelo nível da letra da sua música. Engraçado, aquela que eu toquei, ela tem um pé assim bem regional mesmo. Eu fiz isso de propósito, botei umas expressões assim, catucando, sabe, não mexe, que é umas coisas que a gente fala lá em Pernambuco, já para o pessoal se identificar mesmo. Não, e tem todas as suas letras, eu estava ouvindo hoje com muito cuidado, elas são muito caprichadas, né, Romero? Quer dizer, você faz a música e a letra e você capricha muito na letra. Assim, que bom que você ouviu, achou caprichado. Eu me preocupo muito com música, né? E eu acho que, como artista, eu me sinto numa função de trabalhar junto com o meu público, sabe? Eu acho que música é uma ferramenta de formação social. E até em uma música simples, como essa música que eu toquei, que os acordes são simples e a letra também é simples, a gente pode entreter de uma maneira inteligente, sabe assim? A gente pode entreter aguçando questionamentos, enfim. E foi isso que foi um grande desafio para mim, fazer nesse disco, que é o meu primeiro disco. Mas eu vinha de um EP que eu lancei em 2013, lancei só digitalmente. E o Arsênico, ele veio com essa pegada, tem canções que são um pouco mais políticas, tem outras que são mais românticas. Você sabe que eu me lembrei numa hora do Cazuza? Sim, sim. Que bom, porque... Não é assim, estranho a você não, né? Não, Cazuza é uma referência assim, que eu levo para a minha vida. Assim. Cazuza, como tantos outros, como Tim Maia, como Lulu, Elise. Mas tem esse lado político do Cazuza, do cotidiano político. A gente sente um pouco de falta nisso, né, na música pop. Eu falo pop porque o meu trabalho é pop, e a gente sente um pouco de falta na música pop de hoje, assim, de uma história um pouco mais engajada, que tenha, sabe, que tenha uma força por trás, assim.
E de vez em quando tem um metalzinho, não é muito não, mas tem um metalzinho. E aí ontem eu estava conversando com o Tibério, que estava aqui, eu estava dizendo que eu tinha ficado encantado com o metal que ele tinha. Isso é por causa do frevo, né? Né? A terra do frevo, se bem que o meu metal do meu disco puxa um pouco mais pro soul, né? Pois é, mas tem. Mas tem que ter... E que história é essa de Frevalha? Ah, Frevalha. O Frevalha é um projeto paralelo, né? Aproveitando a gente já falando do frevo. Eu escrevo música pop e, assim, tenho música pop na minha veia, mas o frevo é um ritmo que é tão forte lá em Pernambuco, sabe? Que está tão presente, que é tão rico, que você não tem como se apaixonar, não tem como você ser pernambucano e não gostar do frevo, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu posso ter um projeto paralelo de frevo. E iniciou o Frevalha, que eu misturo o frevo com música pop. A gente dá umas releituras bem diferentes assim para canções que são clássicas. E a gente pega também canções de compositores que não são tão conhecidos, frevos que não são tão conhecidos do público, justamente para poder trabalhar essa questão do frevo lá, tá circulando o ano inteiro e não só no carnaval, né? Isso é muito bom. Essa turnê que você está fazendo, conta aí que show, como é que vai ser aqui no Rio agora, esses dias? Aqui no Rio a gente ainda não veio com o Arsênico, né? Mas a gente está vindo agora em agosto. Em breve a gente vai estar soltando essas datas para o pessoal lá no Facebook, para quem acompanha a gente. Mas a gente vai estar amanhã em João Pessoa, no domingo estaremos em Natal também. E em Recife, agora no meio do mês, a gente vai estar vindo para o Rio no início de agosto. Então, o disco está correndo, né? Eu fui indicado ao Prêmio da Música Brasileira agora por conta desse trabalho. Como melhor cantor junto com Luiz Caldas e Odair José. Caramba, tô torcendo por você. Chique. Só gente muito boa. Fiquei me achando um pouquinho. Pode se achar, pode se achar. O que você vai cantar agora pra gente, para terminar o programa? Eu vou cantar O Medo em Movimento. Posso ir pra lá? Muito bom, muito lindo. Vamos lá. Agora vai ser violão acústico? Vai ser violão, é um violão de aço. Ele é muito lindo esse violão. Deixa eu só me despedir das pessoas, aí eu te libero. Sim. Muito obrigado, Moisés, Nana, Doutor Lima. Vocês que nos acompanharam de casa, vocês podem assistir agora ao programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. Mas pode também ficar conosco no Sem Censura. A gente volta na segunda-feira, 5 horas da tarde, e a gente vai terminar o programa ouvindo Homero Ferro. Quando o medo age ao longo do tempo, tudo se atrapalha, tudo se atropela, o medo em movimento. Pra que fingir pra si mesmo quando se pode resolver as coisas? Tanto pelo tempo, tanto em movimento, tanto pelo vento. Tempo em movimento, no aperto da hora, no fim da história se perdem tantos pensamentos. O trato é agora e agora é a hora, o medo causa esquecimento. No chão do asfalto, um beijo roubado, um caso de desassossego. Um solo calado, tão brando, engasgado, o medo tá em movimento. Quando o medo age ao longo do tempo, tudo se atrapalha, tudo se atropela, o medo em movimento. Pra que por aí posso e quero ver, de tudo preciso, de tudo quero saber. Tudo, tudo, tanto, tanto medo, medo, pesadelo, tanto zelo, 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 tanto. O fogo e o calor, o fato e a fé, o açoite e o castigo, ou quem se é. O caso, a liberdade, a depressão, o vazio, o marasmo e a indecisão. Do tanto que se perde, perde o tempo que se joga ao vento. No aperto da hora, no fim da história se perdem tantos pensamentos. O trato é agora e agora é a hora, o medo causa esquecimento. No chão do asfalto, um beijo roubado, um caso de desassossego. Um solo calado, tão brando, engasgado, o medo tá em movimento. Se perdem tantos pensamentos. O trato é agora e agora é a hora, o medo causa esquecimento.
No chão do asfalto, um beijo roubado, um caso de desassossego. Um solo calado, tão brando, engasgado, com medo, tá em movimento. Lindo, que lindo. Olha só, na primeira vez você ilustrou a entrevista do Moisés. Agora você ilustrou a entrevista da doença de Alzheimer. Não foi, não? O medo e o esquecimento. O medo do esquecimento. Muito lindo. É verdade que você é da terra do Dominguinhos e que você tocou com Dominguinhos? Exatamente. Você não é muito novo, não? Eu sou, né? Tenho 26 anos, mas o meu primeiro, assim, momento concreto no palco profissional mesmo, assim, foi com Dominguinhos. E criança, tipo, 12 anos, eu não tinha nem noção do que é que eu estava fazendo, nem com quem eu estava do meu lado. Sabia que ele era um músico fantástico, né? Que era, assim, uma pessoa super generosa, porque eu cheguei lá super tímido e ele que chegou para mim aí, você vai cantar comigo hoje e tal? Então vamos tirar aqui. Pegou o acordeão dele e tirou a música comigo. E, assim, eu tirei uma fotografia desse momento cantando, né? E hoje eu vejo o quanto que isso foi importante, assim, né? Porque Dominguinhos, infelizmente, se foi, mas eu ter começado com ele do lado tem um carinho muito especial. Transformou tudo, né? É verdade. É um padrinho, né? Com certeza. E ele é de Garanhuns, eu também sou de Garanhuns. Então aí, ó, olha que maravilha. O Lula também. O Lula também. Tá em boa companhia. Pois é. Vamos lá. Olha aí, a Bianca Madalena, meu Deus, Romero de saia, que lindo, tem um timbre meio Cássia Eller, amei. O Ed Almeida pede, pelo amor de Deus, para você mandar um alô e um beijo para ele, que ele é muito seu fã. Ed, eu falo por aqui? Pode ser. Ed, aqui, um beijo, obrigado, hein? É verdade, a gente comentou pouco, a gente fingiu que não viu que ele estava de saia. Super estiloso. Não, levanta um pouco pra gente ver, tá bonito. Pois é, né? É difícil de andar? Então, eu acho maravilhoso, porque é tranquilo para você ir no banheiro, só levar, sabe? A única coisa ruim de saia, né, é que não tem bolso a maioria delas, então assim, você fica tem que levar uma bolsa, ou então botar de repente um bolso para colocar as coisas aqui não fica tão bacana, mas quem customizou essa saia foi Babi Jacome, de Recife, queria até mandar um beijo para ela, Babi. É engraçado, né, porque para nós mulheres foi uma delícia usar calça. Né? Pois eu pensei nisso. Cara, eu prefiro que calça. coisa deliciosa. Você podia ficar mais de perna aberta. Eu nem tenho saia. Eu sou muito mais velha, mas a gente não podia ficar de perna aberta, porque... Mas olha, o mais legal é a gente ter essa liberdade de usar fazer o que quiser. Exatamente. Né? Tipo, e eu já coloco isso porque eu gosto, porque eu achei bonito, mas também para levantar essa ideia de anda do jeito que tu quer, sabe? É isso aí. Tá lindo esse CD, né? Ficou bonito mesmo. Que bom, obrigado. E olha só, tem você... Ele tá, eu falei mesmo, acho mesmo, ele está super caprichado. Que bom. E ele tem um posterzinho. Né? Com pôster que remete um pouco aos anos 80 e o disco tem uma pegada 80 aí. Ficou bem bonitinho, eu achei. Bem produzido, né? Exatamente. O disco ele é produzido por um produtor musical daqui, do Rio de Janeiro, que é Diogo Strauss, que ele trabalhou com Alice Caymmi, trabalhou com Castelo Branco, trabalhou com Chai Suede, enfim, trabalhou comigo agora. Isso. Então, ele está muito bem. Esse povo de Recife é muito arretado. Nana, o que você está falando daquele debate? Então, eu estou promovendo um debate, em consequência à exposição, sobre a situação da mulher encarcerada, né? Vai ser dia 29 de julho, lá no Centro Cultural Correios, às 16 horas, é um sábado. E vai participar, a mesa é composta por Vilma Diuana, que é uma psicóloga e pesquisadora da Fiocruz, Alexandra Sanches, doutora em saúde pública da Fiocruz também, que fizeram o trabalho Pesquisa Nascer nas Prisões, coordenado pela Maria do Carmo Leal, e vai a Luciana Boatô, que fez a pesquisa Mulheres e Crianças Encarceradas, junto com Maíra Fernandes, e também vai uma representante da SEAP, que é a Ana Cristina Faulhaber, da Unidade Materno-Infantil do Complexo de Bangu. Será mediado pela jornalista Regina Zappa. Imagina. E será aberto pela Renata Sorrá, lendo os trechos das cartas que as mães enviaram para os filhos. Imperdível, muito E a ideia é trazer...
né, para a gente tentar juntas, através desse debate, através da discussão dessa situação, trazer coisas novas, né, outras possibilidades de melhorar essa situação que é tão complexa e tão triste, né, das mulheres presas. Mas é lindo esse trabalho que você faz, que você fez, na verdade. Parabéns. Obrigada. Você continua mantendo algum contato, não? Não, eu perdi o contato, porque, na verdade, você tem que conversar com a instituição o tempo inteiro, né? E eu queria levar a exposição lá para o presídio, levar para elas, né, dar esse retorno para elas. Mas aí eu não consegui autorização antes do final do ano, depois veio a greve, veio os motins, e aí elas foram transferidas e aí eu perdi o contato. É uma loucura. É. Mas Bruno. tá aí. Aí a Cléia Maria Santos, ela diz que lê muito, faz muito palavras cruzadas, caça palavras e agora está estudando inglês. Ela quer saber se isso previne essa Qual é a chance que ela tem? Isso aí, todo mundo daqui se matriculando em alguma coisa. Todo mundo se matriculando no idioma, alguma coisa. Olha só, ilustrando essa questão da música, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui ilustrando. Por exemplo, uma pessoa que escreve com a mão direita. O cérebro dominante dela é do lado esquerdo, o hemisfério dela. A partir do momento que a pessoa começa a tocar um instrumento, por exemplo, um violão, que ela tem que dedilhar com a mão esquerda, o que essa pessoa está fazendo? Ela está malhando o cérebro dela do outro lado. Ela está estimulando regiões do cérebro dela que estavam meio que adormecidas. E isso, como eu digo, é uma forma de malhar o cérebro. Um idioma, um instrumento musical, algum esporte cardiovascular também que faça para quê? Para você ter um fluxo de sangue melhor nesse cérebro. Porque isso tudo gera comprometimento do cérebro. Paciente com pressão alta compromete esse cérebro dele. Paciente com diabetes controlada. Às vezes, eu falo isso para todo mundo, às vezes chega um paciente, pô, minha mãe tem 500 de glicose. Esse cérebro está sofrendo. A pressão da minha avó vai a 20, 22. Esse cérebro está sofrendo. O senhor acha que são problemas de danos cerebrais por conta dessas doenças, que são todas modernas, né? Ou é porque a gente está vivendo muito mais do que a gente vivia e que, inevitavelmente, o corpo não aguenta? Vera, é um misto. É tudo junto. Eu acho que a população está vivendo mais, sem dúvida, mas hoje o desenvolvimento tecnológico na medicina é muito grande. É muito grande. Hoje você tem como chegar muito mais próximo a um diagnóstico. Antigamente as pessoas falavam, morreu de velhice. Às vezes, esse que morreu de velhice poderia ter um câncer escondido ali. Que hoje já está sendo diagnosticado através das tomografias, ressonância, dos exames de imagem. Então, tudo isso é um misto dessa evolução tecnológica, dessa medicina mais humanizada hoje. As pessoas com doença de Alzheimer, elas sofrem? Porque a gente tem a sensação que elas vão perdendo conhecimento, vão perdendo memória, vão perdendo... É difícil dizer sentimentos, mas relações. Sim, elas vão perdendo as relações. Elas vão perdendo. Em alguns casos... Tem sofrimento nisso? Porque eu vejo os cuidadores, obviamente, sofrendo para o dedéu. Mas o doente sofre? O doente, em alguns casos, tem alguns pacientes que eles sofrem muito. Em alguns casos, existem pacientes com doença de Alzheimer que nós iniciamos até antidepressivos para eles. Para estimular, dar mais ânimo a eles de se desenvolverem mais e perderem um pouco do medo. É uma pessoa, aquilo que eu ilustro, ela não sai de casa, por quê? Porque ela tem medo de não saber voltar. Quando chega no consultório, nós começamos a fazer o teste neurocognitivo, começamos a fazer perguntas e esse paciente ele começa a perceber que ele não está lembrando, aí acontece esse momento do sofrimento dele, do pânico dele. Ele fala, nossa, mas isso num estágio inicial. É assim, porque uma vez eu encontrei com um amigo meu que trabalhava aqui. E ele olhou para minha filha e disse assim, eu não estou conseguindo me lembrar o nome da sua mãe. Eu não estou... E ficou muito angustiado. Ele tinha trabalhado comigo durante 20 anos. E ele dizia para minha filha, eu não consigo me lembrar do nome dela. Ela disse, é Vera. Ele disse, mas foi muito sofrido ali. Ali foi muito sofrido. Sim, o que eu digo... Depois eu encontrei com ele, aí ele já não tem mais nada, já não tem mais a relação. Eu digo que são 3 fases da doença de Alzheimer. Fase inicial,
moderada e grave. Fase inicial é aquele paciente que você pede para ele ir na padaria do bairro, que todo mundo já conhece ele, vai lá e compra 10 pãezinhos. Ele vai, compra 10 pãezinhos, mas não pede ele para conferir o troco. Às vezes compra até alguma coisa errada. Esse é o fase inicial. O fase moderado é aquele que ele vai na padaria, mas tem que ter algum familiar junto. E o fase grave é aquele que já tem comprometimento motor, que já não consegue mais sair de casa, já está em uso de fralda geriátrica, já tem perda do juízo crítico. Por que a doença de Alzheimer mata? Ela mata o quê? Boa essa sua pergunta. A doença de Alzheimer, a grande maioria dos pacientes eles não morrem de doença de Alzheimer. Tá. Eles morrem por infecção urinária, morrem por pneumonia. Por quê? Porque esses pacientes eles começam a ter dificuldade de deglutição, eles começam a ter dificuldade na sua própria higiene. Então, eles fazem muita infecção urinária, muita pneumonia. Tem alguma coisa na carótida também? Nana, que consulta privada é essa? Desculpa. Eu não ouvi o que Só o Brasil ouviu com o microfone. Só o Brasil. Venosa cerebral. Que você fala? Que curioso, desculpa. Da carótida, eu perguntei. A carótida tem isso. Isso é uma das coisas É que eu não estou sabendo me comportar agora. Mudou. Não, amor, imagina. Eu que peço desculpa. Essa questão das carótidas é muito importante, essa sua pergunta. Por quê? Porque nós temos 2 carótidas que levam sangue para o cérebro. Essas carótidas, com o tempo, elas começam a ficar sujas, principalmente para pessoas que fumam, com diabetes, elas começam a sujar essas carótidas como um cano de água normal em casa. Se você pegar um cano numa casa de 40 anos, ele está cheio de grumo. Fala que eu fico pensando nas minhas carótidas. Só fazer um eco de carótida que dá tudo certo. E aí o que acontece? Conforme você tem obstrução das carótidas, você tem diminuição do fluxo arterial para o cérebro. Consequentemente, esse paciente vai ter um sofrimento a mais no cérebro dele. Por quê? Porque está chegando menos sangue, está chegando menos oxigênio, está chegando isso tudo. Por isso que eu falo, atividade aeróbica, fazer caminhadas, para quê? Para oxigenar melhor esse cérebro. É levar uma vida ativa, né? Levar uma vida ativa, nunca parar. O que eu digo, se for para fechar esse programa e dizer para os telespectadores as palavras importantes, não subestime aquele esquecimento do idoso de 65, 70 anos para lá. Não subestime aquele troca do nome da neto, troca do nome dos filhos. Papai, já te falei isso 3 vezes hoje. Não subestime isso. Isso ele pode já estar numa doença de Alzheimer. Outra coisa, isso é muito importante. A dificuldade que eu tenho hoje no consultório da própria família acreditar. O diagnóstico, né? A família nega. Não, doutor, minha mãe é super ótima, nunca se perdeu na rua. Aí eu chego ao ponto e pergunto, a senhora deixa sua mãe sair sozinha na rua? Não. Aí tu começa a fazer as perguntas dos pacientes no consultório, aí o filho fica pasmo. André, tem um detalhe aqui, você falou das medidas preventivas, eu gostaria, com perdão da palavra, não sou neurologista, mas a ginástica cerebral. A ginástica, eu digo até a ginástica neuronal. E você já deve ter observado, e eu já tive vários pacientes, que após a aposentadoria desenvolve não só doença de Alzheimer, mas até risco de suicídio, depressões, muitos casos. Início precoce de arteriosclerose cerebral. Sim, isso. Então, a aposentadoria é um fator desencadeador, porque a pessoa se sente inútil também. Eu não aconselho ninguém a se aposentar. Eu não aconselho ninguém a se aposentar. Ah, doutor, e sem contar também, indo para o seu assunto também, quantos que depois que se aposentam entram em conflitos conjugais? Ah, exatamente. Por quê? Eu nunca vi esse homem aqui dentro Porque de casa. ficam juntos. Tem que limpar a casa, ele está aqui me atrapalhando. Passou tanto tempo Ficam juntos, juntos. então gera um conflito familiar. Finalmente isso. casados. Finalmente Bruno, casados. a gente pergunta para o doutor Moisés. Só antes eu quero falar que o Romero também faz mal às pessoas. Ele quase matou o coitadinho do Ed, que falou que quase teve um AVC quando você mandou um beijo pra ele. Que lindo. Aí o Carlos Domingos fala que casamento é encrenca na certa, e a Camila da Mata, ela quer saber quais são os problemas mais comuns que aparecem numa terapia de família. Numa terapia de casal, né? De casal. Porque existe terapia de família com a família toda.
Geralmente a família vem porque um filho, criança ou adolescente está com problema e ela procura não uma terapia de família, ela procura um terapeuta, eu como sou terapeuta de família e atendo todas as idades, né? Em função daquele filho. E eu digo, criança e adolescente, tem até um livro sobre isso também, só pode ser atendido com a família. Tem uma coisa lógica, ele está imerso dentro da família, então você não deve ser atendido a criança ou adolescente individualmente. Os problemas mais comuns em terapia de casal é desarmonia conjugal, né? Essa expectativa da ilusão das almas gêmeas e começam as crises conjugais, e ainda é o mais comum é a infidelidade. Ainda é o mais comum, ou um dos mais comuns, é a infidelidade, não há a menor dúvida. E ainda a infidelidade masculina, apesar de existir também a infidelidade feminina e a infidelidade dupla dos dois também. Sim, então, mas eu garanto ao senhor que quando é o homem que tem um caso com uma outra mulher, é a mulher que vai procurar a terapia. Não, sempre a mulher ainda o gênero feminino, engraçado, ainda mais passional, é ela o homem que vai racional. procurar, né? É ela quem procura, ela quem puxa para a terapia. Tem uma coisa que o senhor diz que eu gosto muito. A culpa de qualquer problema no casal é sempre 50% de cada um. Eu acho isso, isso mesmo, né? Eu só quero mudar a palavra culpa. Eu não gosto dessa palavra culpa. Tá bom. Não. Foi uma interpretação livre. Não é só você. Os terapeutas usam isso também. Você não está sozinha, não. O povo usa mas os terapeutas. O negócio é Por quê? Responsabilidade. Só para explicar. Quando você usa a palavra culpa, você está colocando tudo em cima daquela pessoa. Por que você fez isso? Por que você é culpado disso? Responsabilidade repartida é 50% de cada um. Para que você fez? Sempre, eu já parto desse pressuposto. Pode ser infidelidade, pode ser o que for. Tudo. A infidelidade tem um ato, aí é um capítulo especial. A infidelidade tem aquele ou aquela que é o autor teve o autor daquela situação, daquela questão. Isso é inegável. Naquele momento da infidelidade, aquele ou aquela é o carrasco e o outro é a vítima. Agora, numa segunda etapa, eu criei até um protocolo de infidelidade para tratar a infidelidade. Na segunda etapa, é vista qual foi a gênese, qual foi o campo naquele casal, a parcela de responsabilidade de cada um que levou àquela situação sem perceberem. Mas houve uma atitude ali. E aquele que praticou precisa se arrepender do ato praticado e precisa ser perdoado para continuar o casamento. E tem uns rituais deliciosos que ele eu tenho vontade até de fazer um desses rituais, eu não sei bem com quem. Eu vou perguntar para o Bruno, porque a gente tem uma relação. Porque você vai ver, é uma delícia, por exemplo, eu pegaria assim, se eu estou confundindo você com meu filho, né? Eu pegaria o retrato dele ou o retrato do meu filho para ter uma conversa com o retrato? Uma conversa com o retrato poria, por exemplo, assim, que se você está confundindo, vamos dizer, confundindo, achando... Estou tratando o Bruno como se ele fosse meu filho quando ele é um colega de trabalho. Isso não está certo. Não Estou confundindo as coisas. Sei. Então, eu tenho que me livrar disso. Aí ele propõe um ritual, entendeu? Que é bem bacana. Que aí conversa com a foto. Eu me comprometo, tenho um comprometimento com a foto. Eu digo, olha só, eu sei que eu estou fazendo isso daí não está certo. Eu estou fazendo isso porque, na verdade, eu tenho umas carências lá com meu filho, não sei o que, e eu quero me libertar disso. Aí a gente queima fotografia, não sei o quê. É bacana mesmo. Eu achei bem... Eu gosto das práticas simbólicas. Certo. É uma prática simbólica, porque evidentemente não está queimando nada. Mas tem a simbologia... Exatamente. Tem uma coisa judaica aí, não tem? Tem sim. Interessante. Bom, vamos acabar o programa. Eu só tenho uma perguntinha. O programa é seu. O senhor já atendeu a um relacionamento triplo, tipo 3 pessoas que, não sei se é casal, né? Um relacionamento tipo, trisal. Um trisal. Poliamor. Poliamor. Né? Não atendi ainda não atendi. Mas já tive a oportunidade de externar para vários casais que eu não acredito nessa possibilidade. Não, eu até vou aproveitar a oportunidade para esclarecer isso aqui. Porque todo terapeuta ele tem uma ideologia.
todo profissional, né? Fotógrafo, neurologista, quando você se aproxima do objeto, você tem uma ideologia dentro de você. Ninguém se despe completamente, nós não somos uma tela em branco. Então eu tenho, certo ou errado, eu tenho uma ideologia, todo terapeuta tem também. Eu digo que a gente vive numa sociedade monogâmica. Então, eu não acredito na possibilidade de uma união estável ou um casamento sobreviver numa situação de poliamor ou de relações abertas. Não vivo numa sociedade poligâmica. Agora, eu digo o seguinte, você quer ter 300 mulheres, 300 homens, eu não sou nada contra, mas você estabelecer uma relação ou um casamento e tentar ficar aberto ou nessa situação, eu acho impossível de sobreviver. E já é uma necessidade emocional desse casal, homo ou hétero, de ter um terceiro metido ali, como se esse casal não conseguisse eles mesmos resolverem essa situação. Precisa de um terceiro para animar o ambiente, animar a dança. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil, não. Podemos terminar, então? Por Bruno? favor. Vamos. Vamos embora. Sexta-feira. Sexta-feira. Muito obrigado de novo. Muito obrigado. O programa foi ótimo. Segunda-feira a gente volta ao nível igual, 5 horas da tarde.